Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz. Mais um dia começando. Graças a Deus, graças a esse Deus glorioso, Criador dos céus e da terra. E a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E é a Ele que nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus Santo, vivo, Deus poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo descanso da noite, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Deus, pela Tua misericórdia ter se renovado nesta manhã em nossas vidas. E é a Tua misericórdia a causa de nós não sermos consumidos. Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Os coloco em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Que seja repreendido neste dia, ó Pai, todo espírito de enfermidade, todo espírito de desânimo, de culpa, de inveja, de ódio, todo espírito de vício, de prostituição, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando, ó Pai. Guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Hoje, nesta manhã, eu quero trazer um assunto bem interessante, que é a caminhada sobre as águas, a caminhada de Jesus sobre as águas. Eu quero ler aqui em Mateus 26 e 27, que diz assim: Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes falou, dizendo: tende ânimo, sou eu, não temais. Esse trecho de Jesus andando sobre o mar, em Mateus capítulo 14, é do versículo 26 ao 33. E aqui descreve o milagre em que Jesus caminha sobre as águas da tempestade e ali numa ação tempestuosa no mar da Galileia. E após alimentar miraculosamente uma multidão, Jesus instruiu seus discípulos a atravessar o mar enquanto ele fica para trás para orar. E durante a noite, eles enfrentam uma tempestade. E de repente vem Jesus andando sobre as águas. Inicialmente, eles pensaram que era um fantasma. No entanto, Jesus os tranquiliza. Pedro, demonstrando fé, pede para caminhar sobre as águas e por um momento consegue andar sobre as águas. Mas de repente ele vacilou na sua fé e começou a afundar. Jesus estende a mão e o resgata, e quando entra num barco, a tempestade cessa. Os discípulos adoram Jesus, reconhecendo ele como o Filho de Deus. Que glória! Sabe, agora um detalhe num texto é que Jesus é tremendo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é a tempestade e a visão de Jesus, que vai do Mateus 22 ao 26. Ali no versículo 22 e 26, que fala da partida de Jesus para orar, o texto diz assim, Mateus 22 e 23. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem andando para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte a orar, à parte, separado. E chegada já à tarde, estava ali sozinho. Jesus tinha momentos de intimidade com Deus, sem os discípulos, ele e Deus. Assim como nós precisamos ter o nosso momento de intimidade com Deus, só você e Deus, só eu e Deus. Tem pessoas que só oram na igreja, não conseguem orar sozinho em casa um segundo sequer, um minuto sequer. Precisamos ter esse hábito. Jesus recomenda, dizendo que o melhor local para orar é no nosso quarto, portas fechadas em silêncio, porque o Pai nos ouve em silêncio. Então esse é o momento
de comunhão e intimidade com Deus. E em Mateus 14, 24, o texto diz assim: mas o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário à ida deles. Eles estavam tentando atravessar e o vento era contrário. Ou seja, eles foram surpreendidos pela tempestade. Existem situações de nossas vidas que nós somos surpreendidos e nem sempre estamos preparados. Mas Jesus, ele vem em nosso socorro. E em Mateus 14, 25, o texto diz que: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Não importa a tempestade que você está vivendo agora, Jesus irá ao seu socorro. Confie nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais tudo ele fará. Então, de repente, nós temos ali a aparição de Jesus. Mateus 14, 25 diz assim: mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus andando por cima do mar. Mas aí tem um medo dos discípulos. Mateus 14, 26 diz: e os discípulos, vendo andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Precisamos e precisa-se ter coragem para entender a maneira como Jesus nos socorre na tempestade. E outra coisa, muitas das vezes nós não atribuímos a Deus o poder. Achamos que fulano que resolveu, ciclano e beltrano. A Bíblia diz em Malaquias 4:2: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A justiça vem diretamente do trono de Deus, não vem de outro lugar. Deus age. A Bíblia diz assim: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Em tudo devemos dar graças. Graças a quem? A Deus. Ele quem providencia. Às vezes nós queremos atribuir a oração do pastor, a oração do irmão, que o fulano fez, ciclano, e começamos a adorar homens. E precisamos ter cuidado. Deus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. E aqui eles preferiram acreditar em fantasma do que crer que Jesus andava, tinha poder sobre todas as coisas. O segundo ponto é quando Pedro caminha sobre as águas. Veja, o texto diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus identificou-se para que o homem parasse de acreditar em fantasmas. O homem preferiu acreditar em coisas que não existem do que acreditar no poder do Filho de Deus. Assim também acontece nos dias de hoje. E de repente Pedro desafiou. Ele diz assim, Mateus 14, 28, e rogou e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Veja que Pedro desafiou Jesus. Mesmo ele falando, ele não acreditou. Foi igual a Tomé. Ele precisou fazer para poder crer que era Jesus que estava ali. Ele duvidou, assim como Tomé. Às vezes eu vejo pregadores falando que Tomé duvidou. Pedro também. Só que aqui Pedro ouviu a voz de Cristo e duvidou. Tomé não ouviu e nem viu nada. Duvidou porque eram homens falando. Mas aqui Pedro duvidou de Jesus mesmo ouvindo a sua voz. É o que acontece muitas vezes nos dias de hoje. Mesmo Jesus falando, pessoas duvidam que o milagre pode acontecer. E aí vem a fé de Pedro. Mateus 14, 29 e 30 diz: e ele disse: vem.
E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas ele, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aí nós temos Pedro teve medo em meio ao socorro que Jesus estava levando para ele. Sabe? Nós não podemos duvidar do poder de Deus em momento algum. Por mais tempestuoso sejam os momentos que você esteja passando, Deus é maior do que os teus problemas. Deus é maior do que essa tempestade que você está passando. Eu lembro, quando eu estava no leito do hospital, eu sempre falo aqui, antes de ir para a quimioterapia, eu estava vivendo uma tempestade terrível, mas não deixei de crer, de duvidar em momento algum. Falava para minha esposa, eu recebi muitos irmãos que Deus usou como anjos ali, para orar por mim, para estar comigo, sabe? Porque no momento da tempestade nós precisamos saber quando é Deus que está falando. Recebi também visitas de pessoas que foram usadas por Satanás ali, sabe? Pessoas que entraram ali acreditando que eu iria morrer, mas a maioria entrou acreditando que Deus iria fazer um milagre, acreditando que não era minha hora ainda. Então, Pedro duvidou aqui na tempestade, mesmo ouvindo Jesus. E em Mateus 14:30 diz assim: e logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Foi a dúvida que fez com que ele afundasse no meio da tempestade. Jesus, ele é o socorro imediato. E quando Jesus subiu ao barco, o vento cessou. Convida Jesus, com coração fervoroso, para estar contigo. As tempestades chegarão, mas se Jesus estiver contigo no barco, tudo se acalma. Eu vivi algumas tempestades na vida, mas sempre com Jesus ao meu lado. E Mateus 14:31 diz que e os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Por quê? Porque o vento, o mar cessaram. A presença de Jesus no meio deles fez cessar aquela tormenta que atormentavam eles. É a presença de Jesus que faz com que as coisas deem certo na nossa vida. O quarto ponto é a adoração e o reconhecimento de Jesus. A adoração dos discípulos. O texto diz em Mateus 14:33, parte A: e quando subiram no barco, o vento cessou. O vento, a presença de Jesus, causa mudanças em nossas vidas. A presença de Jesus causa mudanças na situação em que você está passando agora. A presença de Jesus muda a situação. E na parte B do versículo 33 do capítulo 14 diz que verdadeiramente és o Filho de Deus. Ou seja, a confissão da identidade de Jesus. Eles confessaram que Jesus era o Filho de Deus. Naquele momento de tormento, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por isso, todas as noites antes de dormir, coloque sua vida nas mãos de Deus, da tua família, dos teus parentes, teus amigos, porque alguém do teu círculo de amizade familiar pode estar passando por momentos de lutas. E é a presença de Jesus que faz com que a situação mude. Então eu quero concluir aqui dizendo para vocês que a história da caminhada sobre as águas nos ensina lições profundas sobre a fé e a confiança em Jesus. Quando enfrentamos as tempestades da vida,
É fácil sucumbir ao medo e à dúvida, assim como Pedro fez quando começou a afundar. Eu quero dizer que quando eu saí do hospital, o médico mandou para casa, eu vim com um pouco mais, próximo dos 40 quilos. E eu ainda tinha que fazer quimioterapia. Mas a confiança em Jesus, ela tem que continuar. A minha confiança em Cristo fez com que eu viesse para casa. Saísse do hospital, eu fui hospitalizado 2 vezes em estado grave. Primeira vez, fui hospitalizado, fiquei quase um mês no hospital, vim para casa. E você já conhece pessoas que teve câncer, é complicado. Vim para casa e uma semana em casa eu piorei, que ali eu pensei, meu Deus, será? Eu vou deixar minha família, meus parentes, meus amigos. Voltei para o hospital em estado gravíssimo. E quando eu cheguei no hospital, uma medicação que me passaram errado, minha medula parou de funcionar. Veio uma leucemia terrível. Mas firme em Jesus. Li a palavra o tempo todo buscando. E até porque a Bíblia diz que vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Aí pela segunda vez fui para casa, recebi alta. Mas eu teria que fazer quimioterapia ainda. E minha oração era essa, que Jesus não sai do meu barco. Porque eu creio que essa tempestade vai passar. Sabe? Então, é isso que precisamos crer. Que Jesus está no nosso barco. E que as tempestades passarão. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, te dê um dia alegre, abençoado e próspero. Em nome de Jesus.